Semri começa a dizer todos os xingamentos pesados que Seren proferiu contra Nedim quando ele era deficiente, então pergunta se ele esqueceu que era um completo lixo para a esposa. Semri também sente vontade de ofendê-lo por não ter amor próprio. Seniz manda Dama ficar quieta porque Aga está ferido com o que Nedim fez, mas Dama considera que toda a família foi ofendida por Nedim querer reivindicar o que é dele de forma tão ingrata. Nedim ignora Semri querendo fazê-lo desistir de ficar com Seren, então sobe para voltar para dentro. Sem vai furioso confrontar o primo na entrada da casa, enquanto Dama e Seniz o seguram. Nedim sorri levemente e passa por eles sem dar a mínima. Sem passa por Semri aos pés da escada, mas a ignora e sai da mansão. Seren e Neriman fazem fortes reclamações contra Seer, que estava jantando com todo mundo supostamente para demonstrar a união da família, mesmo sabendo que tinha uma filha exilada pelo próprio Aga. Sivan se retira porque já passou humilhação o suficiente hoje. Neriman sente muita vergonha da atitude da nora. Dama espera Sivan descer para perguntar o que todos estavam fazendo lá em cima. Sivan conta que Seniz os humilhou primeiro e agora Neriman e Seren estão fazendo o mesmo. Dama alega que ela e a família também foram humilhados por Nedim, mas Sivan considera que ela nem sabe o que é isso. Seer não entende as reclamações de Neriman e pede para ela parar porque o importante é o retorno de Seren para a mansão. Seren não sente que a mãe está feliz de verdade, mas Seer garante que está. Neriman pergunta por Semri, então Seer alega que ela deve estar tentando ajudar a não piorar o que Nedim fez com Aga. Seren não liga se Semri gostou ou não que ela tenha voltado, mas de fato é uma falta de respeito ignorar a família para cuidar de problemas alheios. Nedim chega ao quarto e Seer o agradece por ter feito a coisa certa em relação à esposa. Nedim pede para as parentes de Seren se retirarem. Seren demonstra nervosismo diante do marido e pergunta o que mais ele vai querer a partir de agora. Neriman reclama por Semri não ter sequer lhe cumprimentado. Seer manda a sogra sair enquanto vai fazer algo no quarto de Semri. Seer entra e reclama pela filha não ter recebido bem a irmã, então exige que amanhã ela cumprimente Seren e não a faça se sentir mal. Semri acha uma piada que a mãe queira que Seren seja tratada como uma pessoa qualquer, ignorando tudo que ela fez só porque ela está grávida. Seer quer que ela faça exatamente isso porque as irmãs têm a obrigação de conviver em paz e cuidarem de suas famílias. Seren vai dizer o que quer, já que Nedim não fala nada, então começa falando que sabe há um bom tempo que Nedim é o verdadeiro dono de boa parte da fortuna Karasai e a família do tio dela se aproveitou disso, então pode ajudar o marido a recuperar tudo enfrentando Aga se eles chegarem a um bom acordo, oferecendo revelar tudo o que Seniz fez contra ele para mantê-lo deficiente. Nedim começa a rir com ela, falando sobre fazer acordo. Seren não sabe bem porque ele decidiu fraudar o teste de DNA, mas ressalta que está colaborando com o que ele quer fazer e só precisa garantir seu futuro com o bebê. Seren oferece sua mão, mas Nedim não pega porque não vai ter trato nenhum e tudo vai ser feito da forma que ele quiser. Aga comenta com o filho que Nedim pelo menos não mentiu porque tudo aquilo é dele. Sem incentiva o pai a que todos saiam da mansão então, já que Nedim consegue se valer sozinho e eles não têm necessidade de serem humilhados. Aga diz que eles vão embora algum dia, mas não se importa com o quanto Nedim o pisoteie porque não pretende deixá-lo sozinho com essa maldita menina com quem é casado. Aga relembra a doutora dizendo que Nedim ainda é um adulto com mentalidade de criança. Sem volta para dentro e Seniz comenta como ficou surpresa com a atitude de Nedim em trazer Seren de volta. Sen diz que não se importa, mas Seniz sabe que importa o que Nedim disse sobre ele ser o dono de tudo aquilo e todos serem um bando de encostados, e pelo menos Aga também saiu com o ego ferido com essas palavras tão duras, o que será muito útil para eles se salvarem de Nedim. Sen vai para o quarto, mas não fala nada com Semri. Nedim tenta dormir sentado e deixa a cama só para Seren. Aga assiste no escritório as imagens de Seren agredindo Nedim meses atrás. No dia seguinte, Nedim sai de casa de mãos dadas com Seren. Semri observa pela janela e se esconde quando Nedim olha para cima. Aga também observa os dois saindo de carro. Seniz acorda e percebe que Aga não está na cama, então pega seu celular e liga para um homem para pedir ajuda em um assunto que o marido não pode saber. Aga parte para mostrar a Seer o vídeo completo de Seren agredindo Nedim. Neriman pretende ir comer na mesa da mansão e não servir mais ninguém, mas Seer manda a sogra se tocar de que ninguém a convidou.
Aga se aproxima da casa e escuta Seher reclamando que tinham tudo em Antáquia e não viviam brigando, além de que ontem foi muito humilhada por Cenis apenas com o olhar, mas tudo passou quando viu Serem voltando para a mansão e se reconciliando com o marido para dar uma família para o filho deles. Aga fica desconcertado ouvindo que Seher conseguiu o que tanto queria e deseja que não haja mais brigas naquele lugar, então desiste de mostrar o vídeo. Neriman admira a mansão como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Aga aborda a senhora para dar um recado a Seren, avisando que só vai se comunicar com a depravada através dela. Neriman manda ele falar para Nedim, em tom de deboche, mas Aga deixa claro que ainda é autoridade e só não confrontou o sobrinho ontem porque teve muita sabedoria. Aga alerta que vai queimar Seren e Neriman se elas fizerem qualquer coisa para tentar prejudicar Nedim ou Sem. Seren faz um pedido no restaurante. Nedim fica sem jeito e pede só um café, mas a garçonete diz todas as opções e deixa o rapaz confuso. Nedim pede um café normal, então Seren o ajuda a escolher e depois debocha que um homem tão rico nunca tem experimentado nada diferente. Nedim fica envergonhado e começa a mexer no celular. Sem pede para Semri perguntar ao namoradinho dela quando eles serão expulsos da mansão. Semri acha graça e troca provocações com o marido. Sem atende a ligação de um número desconhecido. Nedim revela que é ele ligando e avisa que está esperando Sem Semri com Seren para conversar em um lugar que vai mandar a localização. Seni se encontra com o homem para pedir que ele diga uma mentira para Aga e o chantageia para tentar convencê-lo. O homem fica sem saída, então liga para Aga e combina um encontro com ele ainda hoje, obedecendo a vilã. Seren pergunta o motivo da reunião com o outro casal, mas ele ignora. Seren prefere falar claramente sobre o sentimento de Nedim para com Semri, que quando era deficiente não tinha a menor chance com ela e Sem acabou ganhando, mas agora ele é capaz de lutar pelo amor dela e juntos podem fazer o casal se separar, para que cada um fique com quem ama de verdade. Seren oferece contar toda a verdade agora que Sem e Semri chegarem, desde que Nedim lhe dê dinheiro, pois não lhe serve de nada ficar com Sem sem ele herdar nada. Nedim aperta a mão de Seren para fechar um acordo, mas logo diz que ela é patética e não faz ideia de qual é seu objetivo com essa vingança. Sem e Semri chegam ao restaurante juntos. Nedim percebe e chama Seren para se sentar bem ao seu lado para causar ciúmes. O casal chega na mesa e senta com eles. O olhar de Semri vai bem para as mãos grudadas da irmã com Nedim. Aga observa uma foto da família e relembra Sem falando que eles deviam ir embora para não serem humilhados por Nedim. Cenis visita o marido na empresa e imagina que ele ainda está chateado pelo que ouviu ontem. Aga diz que compreende Nedim porque ele ainda é um menino imaturo num corpo de adulto. Cenis inventa que Seren, Neriman e Seher devem ter pressionado Nedim para fazer o que fez. Aga recebe uma ligação e deixa uma pessoa entrar. Cenis pede para o marido cuidar porque Nedim está sendo influenciado e isso pode prejudicar todo mundo. Aga confia que ninguém vai conseguir deixar Nedim contra ele. Aldun entra e pede para Cenis ficar para ouvir a conversa, pois envolve Nedim, mentindo que ele solicitou que a mansão, a empresa e tudo mais que lhe pertence seja passado para a posse dele de imediato. Cenis finge incredulidade, enquanto Aga mal consegue reagir. Nedim e Seren fingem ser um casal feliz que tenta salvar o casamento para criar o filho. Semri fica sem palavras. Sem acha uma bobagem que o convite tenha sido só para mostrar essa besteira, então chama a esposa para ir embora. Nedim tem mais a dizer, como o fato de que não pretende se mudar de sua própria casa para ajudar Seren a ter uma gravidez tranquila, mas tampouco vai expulsar o casal de lá, então eles têm que se dar muito bem com ela. Sem interpreta que isso é praticamente uma ameaça de que serão expulsos se não obedecerem e se revolta. Nedim pergunta se existe alguma razão para expulsar o primo de casa, já que pode não saber de alguma coisa que Sem tenha feito contra ele. Nedim avisa que vai fazer algo se souber algum dia que Sem esconde algo. Sem sai do restaurante revoltado. Semri o persegue e defende Nedim, pois foi Sem quem interpretou um simples pedido como se fosse uma ameaça. Sem se cansa dessa história só girar ao redor de Nedim e não quer saber mais nada dele. Semri pergunta o que ele quer dizer com isso, mas Sem pega o carro e vai embora sozinho. Seren tem a sensação de que tem algo a mais do que o sentimento entre Nedim e Semri nessa situação. Nedim diz que isso não importa e vai embora do restaurante. Seren grita para ele esperar,
mas Nedim manda ela pegar um táxi e parte sozinho. Seren sabe que tem alguma coisa oculta.